O mês de maio passou e teve tanta coisa bacana acontecendo aqui no nosso Melhor Idade, na graça de Deus, né? Nós acompanhamos muitas entrevistas, praticamos bastante exercícios com o professor Douglas, executamos muitas peças lindas no artesanato. E vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu no mês de maio aqui na programação do Melhor Idade, na graça de Deus. Nós recebemos o Dr. Rodrigo Souza Macedo, ortopedista, que nos ensinou sobre a importância dos calçados para os idosos. Você lembra disso? Vamos conferir um pouquinho? A busca do calçado ideal, ela não deve começar por um calçado ortopédico, e sim pelo calçado ideal para aquele pé. Você vai encontrar no mercado calçados convencionais e ortopédicos, adequados e inadequados. Então tentar entender essas características que a gente está conversando de um sapato que caiba no seu pé, que tenha o formato do seu pé, um sapato mais retangular, com a frente que não seja uma câmera anterior que não seja tão estreita nem triangular, um sapato que tenha um solado mais firme. Entender esses conceitos eu acho que é mais importante do que buscar um sapato numa loja ortopédica ou numa loja convencional. Agora, doutor, com o passar dos anos, a gente percebe que o idoso também mudou o comportamento, mudou a forma de se vestir. E a gente percebe também que os idosos usam muito tênis, né? Tênis. Até para, imagino eu, evitar as quedas que trazem outros problemas, né? As fraturas. O tênis, né? Que é feito para o esporte, normalmente a gente usa no dia a dia, mas colocar um tênis no idoso pode piorar a situação? De forma nenhuma. O tênis é uma excelente opção de calçado, ainda mais se ele respeita essas características que a gente citou anteriormente. Uns tênis que dão performance, os tênis de esporte, eles geralmente são mais flexíveis, porque precisam deixar um pé mais adaptável para você correr, para você saltar. Mas os tênis para o idoso, um tênis que dê conforto, ele vai ter essas características. E termina sendo uma excelente opção. Okay. Existem idosos que usam muito os chinelos com meia, né? Às vezes sapatos abertos com meia. Saindo um pouco da questão do conforto do calçado, essas questões das lesões também são graves? Os idosos caem muito por causa do calçado? Sem dúvida nenhuma, a queda devido à instabilidade do calçado é um problema significativo nessa faixa etária, nessa população. E aí a gente tem que tomar um cuidado extra, porque isso vai afetar sobremaneira a qualidade de vida desses idosos. A queda nessa idade, ela leva a fraturas do fêmur, fraturas do punho, fraturas da região do húmero, do ombro, e é uma coisa que deve ser evitada a todo custo. Nós também estivemos no ateliê Toca do Tatu, um ateliê de cerâmica, e por lá nós batemos um papo com a Ana Elisa, que trouxe bastante informação pra gente. Vamos rever um pouquinho. Por onde começamos? Olha, a gente pode falar, por exemplo, sobre as várias técnicas que a gente vai fazer hoje, né, para a gente ter uma ideia global e depois colocar a mão na massa. Opa, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Isso aí. Então, gente, aqui nesse espaço, a Ana Elisa vai contar pra gente como é que funcionam as aulas iniciais. Débora, é assim, as aulas elas têm a duração de 3 horas, tá certo? E a gente faz uma vez por semana. 3 horas que eu tenho certeza que passam voando, né? Voando, por quê? Porque você começa a estar no aqui e agora, então é aquele contato maravilhoso. A primeira aula, o que a gente faz? A gente faz com que o aluno tenha o contato com o material, que é a argila, e saber manusear. Então eu utilizo muito essa técnica de cobrinha aqui, olha. Eu vou mostrar uma peça para vocês que a gente conseguiu fazer, tá certo? Nessa técnica, essa cobrinha é feita com as nossas mãos, porque as nossas mãos, pessoal, são as melhores ferramentas que a gente pode ter. E depois a gente usa outros de apoio, mas a principal são as nossas mãos, Débora. A pessoa vai aprender a colar, a fazer sobreposição e mais importante, vai entender como trabalha esse material. Porque a argila a gente não precisa ficar incorporando água. Então tudo isso ela vai entender com essa técnica inicial. A partir disso, a gente começa a fazer algumas peças com modelagens manuais, tá bom? Então, por exemplo, eu abro uma placa mole, que a gente vai abordar hoje no programa, e eu consigo fazer essa peça na mão. Essa peça não é noturno. Olha que linda, gente, que espetáculo. Isso na primeira aula? Isso na segunda aula a gente já consegue fazer, tá ok? E a gente, olha, essa peça saiu daqui.
Olha que legal, não é? Depois eu começo, através do meu processo criativo, eu posso usar a mesma forma, mas eu faço uma peça toda irregular. Olha que graça, não é? Ela saiu daqui, olha, toda recortada. Então, a minha aluna colocou a placa. Aqui ela falou, Ana, eu não quero uma peça regular. E ela deu forma com as próprias mãos e recortou a peça. E agora só falta esmaltar. Fica uma peça única. Única, Débora. E aí você já começa a colocar a criatividade, aflorar a sua criatividade e fica uma peça única. Única, Débora, isso mesmo. Começa todo o processo de criação e criatividade. O que eu gosto assim de artesanato, eu gosto muito de dar artesanato de presente para os meus amigos, porque é uma coisa que você colocou ali o seu carinho, o seu coração e fica único. Então por isso que eu adoro tanto artesanato também. Aí então depois disso, o que temos? Olha, a gente tem outras peças que foram modeladas totalmente à mão e elas começam a ser decoradas, tá certo? Então, olha, essa peça aqui é para um suporte para um saquinho de chá que você coloca na mesa. Às vezes você não tem onde colocar. Verdade. Essa peça aqui foi feita por uma aluna minha, a Marta, totalmente modelada à mão, com uma sobra de placa, e ela decorou com o carimbo que a gente tem aqui, que remete à natureza, tá certo? Nossa, então ela vai esmaltar e utilizar no dia a dia dela, não é? Outra peça aqui que a gente fez também, utilizando o molde, é essa daqui. Então, é com uma placa mole, a gente fez, né, esse prato e a gente estampou uma renda. Texturinha. Tá? E eu posso decorar da forma como eu quiser. O mais interessante da argila é que é o seguinte, eu posso personalizar tudo. Então, todas as peças, se eu quiser, elas não precisam ser repetidas. Elas podem ser únicas, Débora. E na semana seguinte, nós voltamos ao ateliê Toca do Tatu para aprender um pouquinho mais com a Ana Elisa. Vamos conferir o restante da matéria. Aqui deu uma sobrinha, não deu? O que eu vou fazer? Eu deixo ela reta de novo, ó. Passo essa ferramenta novamente e depois eu passo a buchinha, tá? Eu repito o processo. Toda vez que tiver alguma coisa que se acomodou durante esse processo de acabamento da modelagem, eu repito o processo, olha. Eu faço o corte e depois eu venho com a buchinha, tá? Aqui, olha, deu uma raladinha, não tem problema. Com a própria buchinha eu consigo retomar, tá bom? O prato já tá liso e prontinho para ser estampado. Então vamos lá, agora o próximo passo, estampar. Estampagem, então é a decoração do prato, olha. Eu posso posicionar minha renda como eu quiser. Vem aqui comigo, Marta, vamos fazer juntas essa parte? Venha, Dona Marta, participe conosco. É. Dona Marta é aluna aqui. Podemos colocar, elas querem colocar essas duas rendas, ó. Então, pensei em colocar aqui um pouquinho fora do centro e a outra aqui, ó. Não é verdade? Só vou... Ou então, olha, essa aqui e essa aqui, porque aí dá pra... Acho que fica mais bonito, ó. O que vocês acham? Eu gostei. Sim? Gostou? Tá, então eu vou explicar como fixar e depois a Marta já vai dar continuidade. A gente posiciona a renda do jeito que a gente quiser. A gente não precisa estampar ela aqui nessa borda, mas a gente começa daqui para baixo, passando pelo molde de silicone. Sempre primeiro partindo de um lado, tá? E eu assento ela no eixo central, ó, de uma forma bem genérica, tá? E depois eu começo a vir pelas pontas, ó. Ela fica bem grudadinha, né? Pra ela ficar bem grudadinha. Por quê? Porque ela tem que entrar na cerâmica, tá certo? Ó. E aí depois eu vou passando por todas essas pontas. Essa daqui, a mesma coisa, ó. Passando por toda essa lateral mesmo, ó. Como o nosso tempo tá já acabando, a gente vai ter que dar uma corridinha aqui no passo e já ir pro próximo, tá bom? Tá legal. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu estou aqui com a Dona Marta, que é a aluna da Ana Elisa aqui na Toca do Tatu, e ela veio aqui representando a Melhor Idade, né, que é o foco do nosso programa, e contar um pouquinho para vocês o que é a cerâmica na vida dela.
O que é a cerâmica na vida da senhora, dona Marta? Olha, a cerâmica é realmente para pôr para fora tudo que a gente tem aqui dentro, né? E especialmente criar, isso é importante. Porque quando você pinta uma coisa, você realmente faz as coisas, mas criar de você é outra coisa. Faz muito tempo que a senhora faz cerâmica? Eu fazia em São Paulo. Já fazia, então, mais ou menos quanto tempo? Lá eu fiz 4, 5 meses. E aqui eu estou quanto? 4 meses também, né? Já aprendeu a fazer bastante coisa. Alguma coisa se aprende, né? E... Com a idade a gente vai demorando mais. Mas recomenda a cerâmica? Realmente é uma terapia muito boa, né? E venham aí, por exemplo, esses aqui foram minhas primeiras obras no torno. Nunca tinha pego o torno. Que lindo, dona Marta! Então, agora eu vou levar. Eu estou aguardando, porque tem aquele processo todo, a gente tem que ter paciência. Espera secar, espera não sei o quê, espera... Demora, então a gente tem que ter paciência. Muito obrigada, viu, dona Marta? Parabéns pela sua arte, pelas suas peças, que a senhora continue evoluindo aqui nas aulas de cerâmica, tá bom? E venham todos para cá. Então, aqui, depois que nós estampamos, foi para aquele processo de secagem que a Ana Elisa já tinha falado para a gente no programa anterior, de colocar no saco preto, lembram? Colocar com jornal, saco preto, e aí depois desse processo tira, e aí vem esse próximo passo. Isso. A peça estando seca, eu já tenho uma certa resistência para dar o acabamento final na peça, tá? Então eu vou tirar ela do molde, não deixando que ela sofra, assim, nenhum esforço, tá? Então eu vou virar ela aqui na minha mão. Olha que linda que ela tá. Não tá perfeita? O que eu vou ter que dar acabamento? Aqui nessa borda, tá certo? Então, eu sempre vou utilizar a espuma como apoio. E eu vou estar utilizando esse cartão aqui, olha. Vou colocar aqui, ó, na mesma inclinação da borda, para eu tirar essa sobrinha aqui. Como você tinha falado anteriormente, apesar da secagem, ela continua maleável, né, para dar o acabamento final. Exatamente, viu, Débora? Esse ponto a gente chama da peça que ela está em ponto de couro. Então, o que é isso? Ela já perdeu um pouco de umidade, mas ela está com uma resistência que eu consigo manusear sem fazer com que eu perca a peça. Manusear com cuidado, mas consigo manusear assim numa boa mesmo, olha. Então, já tô tirando aquela diferença que tem na borda, que não tem jeito, né? Que eu preciso acertar mesmo. E assim, é muito legal, porque eu começo a deixar essa borda mais fina também, mais delicada. A peça, ela pode ter uma espessura mais grossa, que é ótimo para resistência. Porém, aqui, olha, eu já consigo deixar ela visualmente com uma espessura mais fininha, que fica muito mais bacana aos nossos olhos, tá? Aí depois desse acabamento final é que vai pro forno. Aí depois desse acabamento final, ela vai pro forno. Eu vou fazer aqui só um pedaço da borda, tá, gente? Que o resto é igual, tá? Eu vou pegar essa esponjinha Scotch-Brite, olha, tirar algum excesso de argila, porque eu já tirei as rebarbas com o cartão. Primeiro com essa parte mais grossa e depois com essa parte mais fina, ó. Bom, aí então, agora depois vai para o forno. Isso. Ainda, Débora, ele vai terminar o processo de secagem, ele tem que ficar em ponto de couro. Ah, sim. Então eu vou colocar ali na prateleira, eu tenho uma prateleira com uma base especial que entra ar por baixo e por cima. E ele vai continuar esse processo de secagem, tá bom? Aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, nós também recebemos o Dr. Fernando Ferraz, cirurgião dentista, que explicou pra gente o processo do desenvolvimento da sensibilidade dental. Vamos relembrar esse bate-papo. Então, eu queria que o senhor já começasse explicando pra gente se a sensibilidade bucal dental, é um sintoma ou é realmente uma doença? Não, é um sinal ou sintoma que algo há errado ali na boca. Ela pode vir de duas formas. Ou no dente, o dente é protegido pelo esmalte. Se a gente vai perdendo esse esmalte, que é uma proteção, expõe a dentina. Então ali a gente pode ter uma sensibilidade nessa dentina. Ou
via gengival. Então, se a sua gengiva retrai, expõe também essa dentina e ali também pode ter um problema. Então, pode ser ou pela perda da dentição ou pela perda da gengiva ali. E a gente normalmente ouve falar de retração de gengiva quando a gente é jovem, usa aparelho e tal, né? Mas na terceira idade isso é possível também? Muita retração. Com o passar do tempo, vai aumentando as retrações. Biologicamente, a gente vai tendo retração aos 60, 70, 80 anos de idade, isso aumenta. Então, causa a sensibilidade dental. E dá para dizer pra gente em quais circunstâncias ela surge na terceira idade? É por causa de uma doença? É por causa de... Algumas doenças podem afetar também a nossa gengiva. Uma diabetes, por exemplo, a nossa gengiva vai ficar um pouco mais sensível, a gente pode ter retração e a gente pode sofrer da sensibilidade. Eu posso ter uma escovação muito rigorosa por anos, e aí na terceira idade eu vou sofrer dessa escovação que eu fui fazendo por anos. Fazendo força. Exatamente. Uma escova dura, forçar ali, então vou ter uma retração e uma exposição dessa dentina. Na terceira idade, há uma seca. A gente estava até conversando agora, a boca fica mais seca, há uma secura bucal. Isso também favorece o quê? A placa bacteriana ir ali na gengiva, no colo ali do dente, na região do dente e a gengiva, retraindo a gengiva também. Então é muito mais comum na terceira idade a gente ter retração, até mesmo do que na ortodontia, no tratamento de aparelho e tal. Que interessante. E essa sensibilidade dental, ela pode ser confundida com outro problema? Pode, com uma cárie. Às vezes eu tenho uma dor ao tomar algo gelado. Isso pode ser uma cárie ou uma sensibilidade. Tem que ir no dentista fazer essa avaliação. Dói com quente, eu tomo coisa quente e me dói. Pode ser sensibilidade, pode ser uma cárie, pode ser canal. Então sempre tem que visitar os dentistas para fazer uma avaliação. A gente estava falando também aqui sobre a boca seca, né? Idoso já não gosta de tomar água, mas se desidrata mais rápido. A boca seca também pode causar a sensibilidade? Sim, por isso. Quando eu tenho uma secura da boca, a placa bacteriana, ela adere mais na minha gengiva. Porque se eu tenho muitos fluidos bucais, tomo água toda hora, essa placa bacteriana ela vai saindo um pouco do arcabouço do dente e tal. E se eu não tomo muita água, o idoso, por exemplo, há mais placa, tendo mais placa, a inflamação gengival. Se a gengiva inflama, sempre ela vai retrair um pouco. Isso é um dado bem legal. Se a sua gengiva vive inflamada, eu acordo, tem sangue na boca, eu escovo, sangra, você vai ter uma retração gengival e, consequentemente, uma sensibilidade dental. E também falamos no mês de maio sobre os transtornos dos acumuladores, os acumuladores compulsivos. A Marilene Ked, que é psicóloga, falou desse assunto tão sério e trouxe informações importantíssimas. Vamos rever? E eu queria que você, então, começasse dizendo pra gente quais são as principais características desse transtorno, independente da idade. Vamos começar assim. Tá, o que acontece, Fátima? Independente da idade, se a pessoa está com nível de ansiedade muito alto ou então com certo grau de depressão, existe sim uma possibilidade dela desenvolver algumas compulsões, entre elas a de acumular objetos, lixos, pode ser coisas mais úteis também, mas no geral são lixos, são tampinhas de garrafa usada, garrafas usadas, aquelas embalagens de pizza, enfim, coisas que vão atrair bichos para dentro da casa do acumulador. É muito sério isso. E o que acontece? Às vezes você está passando um momento na vida que te causa muita ansiedade, tá? Muita. Ou você passa por um trauma, ou então por uma perda e pode desencadear esse comportamento. E você começar a acumular algumas coisas sem perceber. Vai acumulando, fazendo compras excessivas, chega em casa, joga aquela sacola em qualquer lugar, às vezes nem abre a sacola e um belo dia você percebe que está cheio de sacolas fechadas e caixas fechadas de compras na sua casa. Isso, se você não buscar ajuda especializada para ver qual é a causa disso, lá na frente você pode se tornar um acumulador compulsivo de lixos
ou até de animais. E aí, Marilene, falando para o pessoal da terceira idade, a pessoa desenvolve esse comportamento na infância, na juventude, vai para a terceira idade com ele, ou ela pode desenvolver já na terceira idade? Os dois, tá? Pode iniciar na fase infantil, depois voltar na fase da adolescência, na fase adulta. Em algum momento aquilo pode parar, diminuir, tá? Mas pode acontecer também dele ser desencadeado na terceira idade. E quando isso pode acontecer? Quando o idoso, ele se sente muito sozinho. Então, a depressão leva ao isolamento, ou o isolamento leva à depressão. Então, aquele idoso que não tem um bom convívio com a família, que não tem amigos, que teve perdas recorrentes importantes na vida, que passou por algum trauma, que é muito ansioso, enfim, ele tem algum problema psicológico, emocional, e agora eu estou falando de problemas psicológicos e emocionais, mas também é importante descartar problemas neurológicos. Então, eu sempre aconselho a família, procure um neurologista, porque às vezes pode estar associado no desencadeamento desse sintoma da acumulação algum problema neurológico, alguma demência, processo neurológico grave, um começo de um Alzheimer. Então, nós precisamos também descartar esses fatores, mas só quando fazemos exames específicos, tá? E aí entra as questões psicológicas e emocionais. Certo, então é importante a gente saber disso, né? Que uma outra patologia pode estar gerando esse quadro. Exatamente, isso. Né? Além da ansiedade, além da depressão, podem existir esses fatores clínicos que precisam ser analisados por médicos especialistas. Certo. Agora, Marilene, daria para explicar para a gente qual a relação que a pessoa tem com esse objeto? Por exemplo, ela pega um copo, eu vou guardar esse copo, como eu disse, do e-mail, pode ser um copo, vou guardar esse copo que amanhã eu posso precisar dele. Que relação ela consegue ter de tipo, separar isso e guardar? Que importância isso tem na cabeça da pessoa? Toda a importância. Aquele objeto faz parte da vida dela. Então, ela projeta todo o sentimento, toda aquela emoção para aquele objeto que ela guarda. E ela pensa o mesmo dele. É como se ela acreditasse que aquele objeto sente o mesmo por ela. Então, ela não pode se desapegar daquilo que a ama tanto quanto ele ama ela. Olha, uma coisa perde o senso crítico, né, Fátima? É muito grave. É como se o seu objeto se tornasse uma pessoa. Isso, que a ama tanto quanto ela ama ele. Então, de jeito nenhum que eu vou me libertar disso, eu não me desapego. Ele faz parte da minha vida. Eu não posso tirar isso da minha vida. Existe muito sofrimento em tudo, em todo esse processo, sabe, Fátima? Aquilo é o que ela tem. Na opinião dela, aquilo é o que ela tem, ela não tem mais nada. Aquele lixo todo ou aqueles animais é o que ela tem para ela. Aqueles animais, ela acredita que ela recolhendo da rua, ela vai proteger. Na realidade, é uma proteção para ela, mas ela não protege, ela não se protege e nem protege, nem cuida daqueles animais. Ela não tem condição, a menor condição para aquilo. Imagina, tem pessoas que colocam dentro de uma casa 50, 60 cachorros, ou então galos, ou então galinhas, seja qual for o tipo de animal que ela tem acesso mais fácil, ela vai pegando e vai levando para casa dela, todos vivendo em condição muito insalubre de vida. No mês de maio, nós também praticamos muito artesanato aqui no Melhor Idade, na Graça de Deus. A dona Nanô recebeu muitos artesãos. Aliás, o programa tem formado novos artesãos. Então, a gente vai conferir agora o que a gente aprendeu neste mês de maio. Nós recebemos aqui a Vanessa Lacerda e ela fez um lindo conjunto de quadrinhos articulados. Você lembra disso? Eles foram feitos com aquela técnica de cartonagem e tecido para decoração. E você pode usar um tema aí para a sala, para o quarto, para decorar sua cozinha. Você pode ficar livre à vontade, usando a imaginação. Tivemos também a presença aqui
da Graziele Medeiros. E ela fez um marcador de livro de unicórnio feito com feltro. Ficou super lindo, né, gente? Delicado, muito colorido. Aliás, uma ótima opção para lembrancinha em festas infantis ou até para você vender e ganhar um dinheirinho, por que não, né? No nossa oficina, nós também recebemos a Tati Nascimento. A artesã mostrou como aproveitar um disco de vinil para fazer um quadro de avisos. Foi muito funcional, muito legal, porque afinal de contas, hoje em dia você pensa, o que eu vou fazer com um disco de vinil, né? A Tati ensinou a gente a reaproveitar, ficou lindo, pode decorar o seu ambiente aí de uma forma muito, muito criativa. Recebemos aqui também a Thaís Cato. A artesã mostrou como pode ser simples usar a técnica de Ori-no-no, aquela dobradura em tecido, para fazer uma linda flor que pode ser usada de diversas formas para decoração. Quem gosta de flores não pode perder essa técnica. Até a dona Nonô se arriscou e ajudou ela a fazer uma flor super linda. Teve também a Rosa Maria aqui presente no nosso Melhor Idade na Graça de Deus, na nossa oficina. Ela ensinou a gente a fazer álcool gel hidratante. Ah, agora você gostou, né? Dá para manter aí na bolsa, hidratar, higienizar as mãos. Super fácil, prático, qualquer um consegue, é só tentar. E se você não conferiu nenhuma dessas matérias, se você perdeu alguma coisa, algum detalhe, você pode rever tudo na nossa página do YouTube. É só acessar canal IGD20 no YouTube e pronto, conferir tudo de perto. Mas a gente não parou por aí não. Teve também o professor Douglas com o Momento Vitalidade. Quanto exercício a gente praticou nesse mês de maio? Só para lembrar, o professor Douglas trouxe exercícios com o uso de pesos para o fortalecimento muscular dos membros superiores, né? Os braços ficarem fortes. E foi demais, ajudou bastante a gente, né? Também tivemos exercício com bola para o fortalecimento dos membros inferiores, das pernas, né? E usamos também a bola para o alongamento, né? Um material que você encontra em casa, dá para praticar sozinho, com a família, com os amigos, né? E a gente vai praticando os exercícios e vai recebendo saúde. Nós vimos também no Momento Vitalidade com o professor Douglas, exercícios de alongamento, usando o macarrão de piscina. Esse material é bem fácil de encontrar, é barato e o alongamento feito com o macarrão de piscina ajuda bastante você que precisa se ajustar aí na postura. Então, foi bem legal, você pode conferir, depois eu te dou o endereço de como acompanhar as matérias. Ainda tivemos aqui no Momento Vitalidade a continuação desses exercícios de alongamento usando o macarrão de piscina. Foram muitos, não é? Porque o alongamento é muito importante para você manter os músculos, né? A musculatura em ordem. Então, o professor Douglas deu um jeito de deixar a gente de pé aí. Terminando o mês, o professor Douglas apresentou um novo equipamento. Ótimo para fazer exercício em casa. São as alças de suspensão. Elas são ótimas para trabalhar força, para trabalhar equilíbrio e você consegue utilizá-las com muita tranquilidade. E tudo que o idoso precisa é de força e equilíbrio para continuar tendo autonomia, né? Então foi assim o nosso mês de maio. Todas essas aulas do professor Douglas também estão disponíveis no canal no YouTube. IGD20, é só acessar e conferir e mais do que isso, né? Praticar. O mês de maio foi uma bênção. Nós esperamos que você esteja conosco no próximo mês e que seja um mês de muito aprendizado, viu? A gente conta com você aqui no canal IGD.